A nutrição desempenha um papel fundamental em todas as fases da vida, desde a infância até a terceira idade. Cada etapa exige cuidados e adaptações específicos para garantir o bem-estar e a saúde. Para falar sobre como a alimentação pode ser e deve, ser ajudada ao longo da vida, ajustada, melhor dizendo, ao longo da vida, nas diferentes fases ali, eu vou conversar ao vivo agora com a nutricionista Aline Santos. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria entender por que é tão importante a gente adaptar a alimentação às diferentes etapas da vida. Wilker, a gente começa lá no ventre da mãe, lá na gestação, recebendo os nutrientes, recebendo ali as vitaminas, recebendo o ácido fólico para a formação dos nossos tecidos. A gente muda a nossa genética ali já no ventre da mãe, com tudo que ela se alimenta, com tudo que ela consome, com as emoções. E aí a gente vai passando, em cada fase, a gente vai recebendo mais e mais nutrientes. A gente vai desenvolvendo. A gente começa lá com o leitinho, que é o que o nosso estômago realmente tem a capacidade de digerir. O leite materno é muito completo, inclusive nós estamos no agosto dourado, é o mês da amamentação, dedicado à amamentação. E a gente vai do leite materno, a gente começa com as frutinhas, com a papinha salgada. Os dentes ainda não nasceram, então vão começar a aparecer. E aí a gente vai evoluindo à medida que nós também vamos evoluindo. E aí, ao longo da vida, cada nutriente vai sendo extremamente necessário. Na infância, a vitamina D, o cálcio. Mas aí a gente pensa também na fase adulta. Nós continuamos precisando de nutrientes, de suplementos. E quanto mais rica a nossa alimentação for, quanto mais variada ela for, melhor é. Então, se a gente consome bastante fruta, bastante verdura, consome mais alimentos in natura do que alimentos industrializados, excesso de embalagem, a gente está trazendo para o nosso paladar, para o nosso corpo, os nutrientes necessários. Esses nutrientes, eles não vão só nos dar saúde no que diz respeito a forma física, emagrecimento ou composição corporal. Vai dar para nós também os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento neural, cerebral, para nós desenvolvermos as nossas atividades, para a prevenção de doenças como diabetes, Parkinson e outras que vão aparecendo ao longo da nossa trajetória, ou o próprio Alzheimer. Então, os alimentos, eles têm o efeito de nos nutrir e de nos dar longevidade e prevenir doenças. Perfeito, doutor. Agora é o seguinte, vamos começar lá na infância. Quais são os cuidados nutricionais para que a criança tenha ali a saúde e tenha uma alimentação saudável? E mais, é possível a gente ensinar o paladar da criança a gostar de frutas, a gostar de verduras e gostar um pouquinho menos do açúcar? Sim, é sim, Wilker, porque na verdade, quando a gente nasce, na amamentação, o leite materno ele é desprovido de doce. Ele tem o carboidrato dele, sim, mas ele é desprovido desse paladar que a gente tem, que a gente fala em paladar infantil, é até errado a gente falar assim, porque as crianças, elas comem porque é colorido, porque o adulto dá, porque na verdade elas não têm essa diferenciação. Então, na introdução alimentar, por volta dos 4 ou 6 meses, vai depender de cada criança, a gente começa aí introduzindo os alimentos, as frutas. Começa lá com a frutinha meio amassada, deixa a criança pegar, brincar, sujar. Quanto mais ela tiver esse contato, mais fácil vai ser para ela se alimentar. E aí ela vai evoluindo com a papinha salgada, que é já aquela comida mais próxima da família. A gente fala muito papinha, mas a criança ela consegue comer um arrozinho ali cozido normal, viu? Então não precisaria ser bem amassadinho, não. Mas como é um costume, já é do nosso brasileirão fazer isso, a gente vai adaptando de acordo com a segurança da família também essa introdução alimentar. Certo, é muito cultural, né? Afinal, quem oferece o alimento para a criança são os adultos. E aí depois fica querendo mudar a dieta ali daquele indivíduo, mas ele foi educado daquela maneira. Então é importante cuidar bastante dessa introdução dos alimentos. Deixar para introduzir o açúcar mais um pouco para frente, acho que vai ser bem positivo
para ensinar essa criança a gostar também dos alimentos saudáveis depois na fase adulta e também na adolescência. Por falar em adolescência, as necessidades nutricionais mudam bastante nessa fase, né? Quais são os principais nutrientes que a gente deve focar nessa fase? Mudam sim, Wilker. Se lá na infância a gente conseguiu segurar o açúcar até os 2 anos de idade, por exemplo, na adolescência, que os hormônios estão à flor da pele, esses adolescentes querem esses alimentos mais açucarados. O corpo deles está ali numa constante transformação. A fase hormonal está à flor da pele e aí as necessidades elas são maiores para as proteínas. A gente tem que ter um cuidado com as proteínas. O que acontece hoje muito com os adolescentes é um alto consumo de açúcares mesmo, de carboidrato mais simples, como hambúrguer, batata frita, como sorvete, milkshake, chocolates. Então, quando eles se prendem a essa alimentação que é muito calórica, mas muito pobre em nutrientes, a deficiência aparece, aí começa a aparecer acne, começa a ter queda de cabelo de forma muito precoce, então vai tendo deficiências nutricionais muito grandes. E essa fase também é uma fase que exige muito do adolescente nos estudos. Então acaba caindo a concentração nos estudos. Então não é só uma questão de tá na adolescência, é a fase da preguiça. Não, às vezes é a B12 que está baixa mesmo, é a vitamina D que está baixa, é a alimentação que está ruim. E isso vai só colaborando. E aí o adolescente também tem um hábito muito legal de ficar acordado, né, até mais tarde, jogando na internet, conversando, fazendo alguma outra atividade. Isso também vai impactar no apetite dele, porque quanto menos esse adolescente dorme, mais fome ele vai ter. E ele vai ter fome de alimentos hipercalóricos. Então, se a gente consegue regular essa alimentação desse adolescente, colocar ele para comer mais salada, colocar para comer mais verduras, colocar para comer alimentos mais assados, menos fritos, a gente consegue melhorar a qualidade nutricional desses adolescentes. Perfeito. E esses alimentos que a gente chama de besteiras, esses alimentos eles devem ser cortados ou existe ali uma quantidade que pode ser considerada saudável? Wilker, existe uma quantidade, eu falo que emocional. A gente já aprende a comer, o brasileiro senta para comer com a família, então quando vai sair vamos tomar um café, vamos ali numa pizzaria. Então existe sim um limite saudável, a gente pode. E até o legal não seria nós falarmos refeição lixo, seria refeição luxo. Já que é luxo, e luxo a gente não tem todo dia, vamos tentar deixar aí para cada 15 dias, datas comemorativas, mas que não sejam todos os dias, né? Assim, vamos supor, na semana você faz 7 refeições. E se são 7 dias, no dia você faz 7 refeições, a semana tem 7 dias, 49 refeições. Se das 49, 2 fizer errada, ou comer algo que não está dentro ali, né, do padrão saudável, você não vai estar se prejudicando. O problema é os lanches nas escolas, faculdades, é sempre lanches carregados, mas não que as escolas ofereçam. Às vezes a escola tem lá a cantina que a criança vai lá e compra, o adolescente vai lá e compra, mas é o que às vezes ele está levando de casa também. Então, ter esse cuidado de poder comer também, sem exagerar. Exatamente, gostei desse termo aí, né? Alimentação não lixo, mas alimentação luxo, para que a gente tenha ali de vez em quando, não vai fazer mal não. Recebi uma pergunta aqui, é a seguinte: uma criança de 11 anos que gosta muito de açúcares e doces, é possível fazer uma reeducação alimentar? Quando já está nessa idade é um pouquinho mais complicado, né? Que ela já tem ali as suas vontades. Ela já tem opinião própria. É tudo acordado, negociado. O nosso paladar, ele consegue aprender. Então, a gente não vai cortar bruscamente dessa criança, porque a gente vai trazer para ela um transtorno emocional até. Então, se a gente fizer um acompanhamento bem pautado, com a rede de apoio, pais, né, avós, que os avós também têm que estar junto ali envolvido, se a gente fizer um apoio bem feito e uma estratégia bem feita, essa criança consegue mudar, esse adolescente começa a ter mais facilidade, porque o nosso paladar ele é treinável também. Tá certo, então. No caso dos adultos e idosos, a alimentação também segue essa mesma recomendação, né? Seguir ali com o maior equilíbrio possível. Sim, os adultos também. Os adultos, na verdade, eles têm que cuidar para a próxima etapa, que é a Com etapa certeza. mesmo aí
da fase idosa. A gente perde na nossa, eu falo que é o mais, né? A nossa maioridade, a gente acaba perdendo muito o paladar, a gente perde muitas enzimas. Tanto que a gente vê que a maioria dos idosos às vezes apresenta intolerância à lactose, apresenta certa dificuldade a algum alimento, preferência por pimenta, porque ali na boca já perdeu algumas papilas, já perdeu algumas sensibilidades. Então a gente tem que ficar realmente atento. O idoso perde a dentição. Então, na nossa fase adulta, é onde a gente tem que cuidar para como nós vamos chegar na próxima fase. É ir treinar, é se alimentar melhor, é dormir melhor, porque realmente, quando a gente chegar, nossas limitações do nosso corpo ali, que elas vão aparecer, a gente conseguir lidar bem e conseguir ter qualidade de vida nessa fase. Perfeito. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas dicas para quem tem desde um bebê em casa até uma pessoa idosa. Todo mundo já entendeu um pouco melhor como deve ser ali o cuidado com a alimentação. Abraço, até mais. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.